Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje eu vou continuar então com o backup com o R-Sync. Então uma outra ferramenta que é bastante utilizada para fazer backup é o R-Sync. O R-Sync na verdade é uma atualização, seria um comando que veio lá do Remote Copy, que era uma ferramenta utilizada antigamente para fazer backup de arquivos no Linux. Então o R-Sync veio com o intuito de ser mais veloz na hora de compactar, na hora de executar e transferir um backup, e também com mais segurança, utilizando a segurança do protocolo SSH, né? Então por isso que é R-Sync, né? Então eles utilizam um remote, né? O R de remote, sync de sincronia, e ele acaba trazendo a segurança do protocolo SSH, né? Então por isso que é bem recomendado utilizar o R-Sync como uma ferramenta de backup. Tá, então, como eu comentei na ferramenta TAR, o R-Sync também é muito utilizado na maioria das soluções de backups que se encontra hoje disponível na web, né? Como ferramentas que é administrado via web, na verdade ela é usada uma implementação do R-Sync por baixo dos panos ali, é utilizado então uma implementação do R-Sync. Então, antes de mais nada, o R-Sync também funciona da mesma maneira que o TAR. Ele vai ter uma origem dos dados, né, da onde eu quero, do que eu quero fazer o backup, e ele vai ter o destino também para armazenar os arquivos que forem compactados ou feito o backup. Como usar o R-Sync? Então, basicamente o R-Sync é utilizado com o comando R-Sync mais parâmetros, a origem e o destino. É bem simples a sua utilização. Então eu coloquei aqui a lista dos parâmetros mais utilizados, tá? Então notem que tem o "-c" maiúsculo, que vai ignorar arquivos CVS, o R para fazer então a cópia, né, o sincronismo recursivo, ou seja, pastas e subpastas, o A, que é modo archive, né, ou modo arquivo, e ele vai utilizar, que antigamente ele era utilizado com todos esses parâmetros aqui, tá? E agora, se tu colocar o A, ele substitui todos esses parâmetros aqui. O Z para comprimir, ó, durante a transferência, o P para preservar as permissões, o B é o modo backup, né? Então ele faz backup. Tem algumas entradas da função backup, como por exemplo dentro da hierarquia do diretório. Então tem algumas funções com a função "-b" aqui. Então dá para a gente explorar essa opção aqui para ver o tratamento dela. O "-u" para fazer update, ou seja, ele vai pular arquivos recentes. Então ele vai fazer o backup e vai pular os arquivos que foram recentemente colocados. O "-d" ele vai então transferir diretórios sem o conteúdo, então ele é não recursivo. O L é para links, ou seja, ele vai fazer cópia como link simbólico. O "-l então transforma link simbólico em sua referência, né, ou arquivo ou diretório, né, arquivo diretório. Então ele vai transformar link simbólico no próprio arquivo no backup. O "-x" maiúsculo aqui preserva os atributos estendidos. Tem a opção menos exclude pattern também, ó, exclui o arquivo que coincide com o pattern, ou seja, os arquivos iguais ele vai excluir um deles. O "-t" preserva a data de modificação, ou seja, se um arquivo foi modificado, então quando ele fizer o backup ele vai preservar essa data. E o "-v" seria modo verboso, né? Ou seja, ele mostra na tela o que está sendo feito. Bom, essas opções aqui, esses parâmetros todos, nem sempre são utilizados, né? Todos. A grande maioria dos backups são executados conforme o exemplo que eu coloquei aqui, ó. R-Sync "-c" maiúsculo RAVZPT. Então, se vocês olharem nessa tabela aqui, então eu vou utilizar o "-c" maiúsculo para ignorar arquivos CVS, o "-r" para fazer modo recursivo,
o "-a" para arquivar, o "-v" para ser o modo verboso, para jogar na tela as informações, o "-z" é para comprimir, então enquanto ele está fazendo o backup ele vai comprimir, o "-p" seria para preservar as permissões, e o "t" então para preservar a data de modificação. Então por isso que o rsync é utilizado dessa maneira, rsync menos os parâmetros, seguido da minha origem do backup para o meu destino de backup. Ele é bem simples, na verdade a utilização do rsync é mais simples do que a implementação do tar, tá? Porque como tem muitos parâmetros para serem utilizados, às vezes as pessoas não conseguem entender o porquê que tem esses parâmetros que parecem na verdade comandos, né? Tu olha isso aqui e acha que é um comando, mas na verdade cada letra aqui representa um parâmetro. Então por isso que muitas vezes a gente acaba esbarrando em algum site ou em algum manual que tenha lá o comando rsync alguma coisa e tu não sabe o que quer dizer. Então, na verdade, esse campo aqui, né, após o rsync, são os parâmetros que são utilizados na implementação do rsync. Então eu coloquei 2 exemplos aqui que podem ser utilizados, tá? Eu posso utilizar para fazer um rsync local, se eu quiser utilizar ele na máquina e ter um ponto de montagem, né, num HD externo, num HD na rede, eu montar ele nessa máquina e executar localmente. Ou eu posso então utilizar uma implementação do rsync com os mesmos parâmetros, porém ele vai fazer uma cópia da mesma origem, só que ele vai apontar para uma outra máquina. É claro que aqui ele vai me solicitar usuário e senha lá, né, do outro lado lá, então eu estou colocando aqui usuário, arroba, o IP da minha máquina, 2 pontos e o meu ponto de montagem, onde eu quero armazenar esse backup. Então essa implementação via rede aqui, ela é bem utilizada também, mas via script às vezes pode quebrar lá o backup porque não se coloca no script lá para passar o parâmetro da senha e acaba que o rsync não faz porque está solicitando senha e não é passado o parâmetro da senha aqui. Tá? Em um outro momento eu vou mostrar como passar no rsync aqui o parâmetro da senha. Tá? Nesse primeiro momento eu só vou mostrar a utilização dele localmente mesmo. E se for o caso aqui na minha máquina local, eu mostro aqui isso aqui via script, que é a intenção do primeiro vídeo de backup. Eu não vou mostrar dessa maneira, para não acabar deixando o vídeo muito extenso, tá, gente? Agora aqui eu tenho então o backup, tá? O meu script. Então aqui eu tenho o script, onde basicamente o script ele é bem semelhante ao script que nós fizemos no caso do tar, tá? Porém com os parâmetros de rsync, tá? Então eu vou fazer da mesma maneira. Eu vou deixar o meu rsync aqui, as minhas anotações aqui ao lado. Vou abrir a máquina virtual. Então dentro da pasta aqui, ó, da pasta backup, ó, eu tenho mais alguns arquivos que foram criados. Ó, a máquina ficou ligada, então ela, para vocês verem como com o tar lá tá funcionando o backup, ó. Se eu der um ls-lh, ó, ele está fazendo, ó, tem 2,6K e ele está fazendo todos os dias o backup ali, ó, tá? Eu já fiz no dia 17, no dia 18 e hoje ele vai fazer às 23h44 também, né, que foi agendado. Então vamos para o rsync. Então antes de começar a utilizar o backup com o rsync, nós temos que instalar o rsync, tá? Então apt-get install rsync. Então ele vai fazer então a instalação de um pacote. Ele é bem pequeno, 796 KB, tá? Ele já instalou então o rsync, como podem ver, e agora então nós vamos fazer o script de backup com rsync. Então, da mesma maneira que nós fizemos o script para o tar, nós vamos fazer agora no rsync. Então eu também não vou copiar linha a linha aqui, que está bem documentado, tá? Eu vou fazer exatamente como o script do tar. Então eu vou digitar nano /bin /backup, só que agora em vez de ser tar eu vou colocar backup rsync.sh. Esses nomes podem ser trocados pelos nomes que vocês acharem
pelos nomes que vocês acharem mais sugestivos. Eu só estou botando isso para diferenciar o backup com o tar do backup com o rsync. Então, vamos utilizar nano/bin/backup underline rsync.sh. A primeira linha, eu tenho que fazer aquela entrada no sistema, né, para dizer qual é o shell que eu vou utilizar. Então, é /bin/bash. Vamos utilizar também a mesma variável início e vamos colocar os parâmetros da data, né? Então, lembrando que é aquela aspas que fica de lado, né? Date, ó, então abre date, mais %d, traço, né? O menos %, m de mês, traço %, y maiúsculo, traço %h, traço %, m maiúsculo, e fecha então o date. Após isso, eu vou criar uma segunda variável para armazenar os logs. Então, log vai receber /var /log /backup. Lembra que nós tínhamos criado uma pasta chamada backup, né? Então, aqui eu vou ter que ter uma subpasta. Eu já vou até corrigir aqui, ó. Então, aqui vai ficar /backup backup traço date mais %d traço %m traço %y fecha traço log underline rsync.txt. Então isso aqui são só variáveis para ele poder armazenar os logs. E vocês vão entender porque vai ficar bem interessante esse log aqui. Ele vai ficar um pouco diferente do log criado lá pelo tar, mas ele fica interessante também. Após, eu vou botar assim, ó, echo, vou abrir aspas, dar um espaço, vamos direcionar para log, vamos dar um echo novamente, vou Ctrl K, Ctrl U, um macetezinho aqui para quem quiser copiar uma linha inteira, colar, né? Então Ctrl K recorta, ó. Ctrl K recortei, Ctrl U cola, tá? Vou digitar de novo echo, só que agora eu vou botar... Isso aqui é opcional, tá, gente? Isso aqui não vai diferenciar em nada no script. É só para ele ficar um pouco mais organizado, tá? Vou fazer isso daqui e vou botar de novo lá, vou apontar para o log. Vamos botar mais um echo, vamos botar um texto aqui dentro. Sincronização. Evitem botar acentuação, dá para botar, mas pode causar problema. Sincronização iniciada em, vamos apontar para início, vamos fechar aqui, vamos apontar para log, que pode ficar junto, na verdade, isso aqui, ó, pode causar problema no script. Pronto. Vamos agora utilizar o comando rsync. Rsync com as opções, né, os parâmetros cravzp. Vamos apontar a pasta que eu quero fazer o backup. Então é pasta home, asterisco, tudo que estiver dentro da home. Eu vou querer jogar no destino /backup. E vou querer também jogar isso para o log. Agora nós vamos criar uma última variável aqui, tá? Então, final, nós vamos colocar a variável date, espaço mais, %d, menos, %m, menos, %y, menos, %h. Aqui nós podemos até utilizar dois pontos aqui, ó, %m de minuto, tá? Então, criado então a variável, nós vamos agora criar então um espaçador no final. Então, mais ou menos igual ao que a gente criou aqui. Então, o que eu posso utilizar aqui? Eu posso criar depois desse echo, ó, Ctrl K, Ctrl U, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui sincronização finalizada.
finalizada em, e ao invés da variável início, nós vamos utilizar a variável final. Vai gerar lá para o log e eu vou copiar também essa Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, tá? E vou também copiar aqui esses ecos aqui de cima, botar aqui embaixo. Pronto. O nosso script está pronto, tá? Então, praticamente essas linhas de eco aqui, ó, elas são perfumarias, né? Elas são linhas que vão apenas fazer uma separação entre um backup e outro, para poder ser identificado quando iniciou um backup e quando ele terminou um backup, tá? E logo ele vai gerar um log disso aí tudo, ó, porque eu estou dizendo que a variável log vai receber um caminho e esse caminho vai ser conforme a data. Então eu tenho var log, a pasta backup e o arquivo backup com a data daquele backup com o nome de log rsync.txt. Então, na verdade, o script, tá? O comando rsync, ele está aqui no meio, tá? E o resto torna-se um pouco de perfumaria apenas para uma melhor identificação na criação dos logs. Então, quem não quiser utilizar esses valores de eco, não tem problema algum, né? Nem as variáveis, pode simplesmente se utilizar o comando rsync da origem, da onde se quer fazer a cópia, né, para o destino da onde se quer fazer então o armazenamento do backup, tá? Feito isso, Ctrl X e salvar. Vamos salvar o arquivo. Deixa eu maximizar agora aqui o meu terminal. Vamos dar permissões de execução nesse script. Então chmod mais x /bin /backup _rsync. Pronto, o backup está agora concluído. Vamos dar uma olhadinha aqui no script. O script de backup agora foi criado conforme tem que ser. Podem acontecer alguns erros nas variáveis, tá? Isso aqui já está errado, eu já vi que está errado, tá? Então é natural que possa acontecer algum probleminha aqui, mas é só vir aqui de novo na variável, identificar o erro e fazer as alterações, tá? Então vamos lá. Para executar, olha só, então eu vou dar um clear aqui, mostrar. Então eu só tenho o backup dos dias 17 e 18 em formato tar gz. Vamos executar o script de backup para ver se ele está certo, se ele está correto com rsync. Então backup _rsync. Ó, aparentemente ele simplesmente executou e voltou para o shell. Então vamos dar um ls novamente. Ó, notem que agora eu tenho conteúdo ali Diego Costa e ftp desenv. Por que eu tenho esse conteúdo aí? Vamos ver o seguinte, vamos editar ou dar um cat, pode ser um cat, ó. Vamos dar um cat em var log backup log e backup, e hoje é dia 19 e olha lá, ó, dia 19 eu tenho o conteúdo gerado em log. O que foi feito, ó? Então olhem por que eu utilizei aqueles ecos, ó. Então ele cria um arquivo de log com um espaçamento, tá? E diz assim, sincronização iniciada em 19/8/2015, 19:37, ó. Nós podemos corrigir ali que ficou 19-37. Notem que lá embaixo, quando ele finaliza, ó, sincronização finalizada em 19/8/2015, -19:37. Então aqui nós podemos utilizar ainda os dois pontos. Então vamos já corrigir esse script. Então /bin, aqui vamos dar um nano, né, no /bin /backup _rsync. Ó, então aqui no finalizada, ó, no final aqui, ó, nós vamos utilizar dois pontos, e no início nós vamos utilizar então o início aqui, ó, com dois pontos, ó. Hora início. E eu posso fazer ainda, eu posso fazer aqui, ó, um 2 pontos %s maiúsculo para ele fazer segundos. Então vamos fazer aqui também, se for o caso, ó, 2 pontos %s, ele vai pegar os segundos. Vamos executar de novo ele, vamos ver então, backup rsync, ele a princípio executou, e agora eu tenho aqui no dia 19, eu tenho
o que foi feito, ó. Não foi feito nada na segunda etapa, tá? Notem ali que ele pegou o início, tá? Eu vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou vir dentro dessa pasta, vou dar um rm-rf em Diego Costa e um rm-rf em FTP. Vamos apagar os logs, tá? Para ele gerar todo o conteúdo de novo. rm-rf /var log backup log backup do dia 19 rsync. Perfeito. Não temos mais log e nem informações, né? nem os dados. O ls não tem. Então eu vou criar novamente com o backup rsync. Perfeito. Notem que eu tenho ali Diego Costa e FTP. E agora eu vou então olhar o conteúdo do rsync. Ó, agora ficou um pouquinho melhor, ó. Então notem que as informações são sendo logadas através de arquivos de uma forma bem simples, tá? Então ele dá ali o início da sincronização, né, quando ele começou e qual o tempo que ele levou. Então notem que lá embaixo ele colocou que foi enviado 5,275 bytes, recebido 273 bytes. Por quê? Porque ele fez a compactação, levando aproximadamente 11,016 bytes por segundo. Então ele levou um total de 8,995 e uma velocidade de 1,63, tá? Então ele levou ali alguns milésimos de segundo para fazer o backup. É claro que essa pasta não tem nada, né? Tem aí 5K de armazenamento, né? Se eu rodar novamente, o que acontece? Se eu rodar o backup novamente, vamos rodar? E agora se eu der um cat lá, ó, olha o que aconteceu. Então aqui é o início, ó, sincronização iniciada às 19h40, tá? Então ela finalizou às 19h40 com 24 segundos a primeira vez. Na segunda vez eu comecei às 19h41 e 38 segundos e ele não fez nenhuma modificação, tá? Então ele enviou 438 bytes, recebeu 14 bytes e levou ali 19,90 milissegundos para saber que não existe nenhuma modificação em nenhum arquivo, então ele não fez nenhuma alteração no meu backup. Mas agora vocês vão me perguntar, mas ele não está compactando? Ele está compactando a transferência, ele não está compactando como o tar GZ, tá? Então existe uma leve diferença entre compactar com o tar, né, ou tar GZ ou BZ2, e usar o rsync. O rsync vai compactar a transferência dos dados, ele não vai compactar o arquivo em si. Então se eu utilizar com as opções com o Z, ó, notem que ele vai comprimir durante a transferência. Essa opção de compactar, ela tem que ser utilizada um pouco diferente para ela poder gerar um arquivo compacto, tá? Então geralmente quem utiliza o rsync quer sincronizar os backups. Geralmente quem quer utilizar ele compactado se utiliza o tar. Nada impede de eu ter dois scripts. Um vai sincronizar e o outro vai compactar o meu destino lá do backup. Então o rsync é uma ferramenta muito utilizada entre administradores de redes, porque é uma ferramenta que com muita aceitação de mercado, ela é utilizada em diversas ferramentas que implementam sistemas de backup via interface web. Então, na verdade, por baixo dos panos está rodando ali um rsync para fazer todo esse trabalho braçal. Tá? Então, inclusive nós vamos abordar algumas dessas ferramentas que utilizam o rsync e o tar em alguns vídeos do projeto root. Mas é importante vocês terem noção quando se utiliza uma ferramenta dessas web ou dessas mesmo para desktop, o que está acontecendo por baixo dos panos. Então, na verdade, é usado então a implementação do rsync ali para fazer esse sincronismo. Dessa maneira, nós utilizamos o tar para fazer o modo compactado e o rsync para fazer então a sincronia. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo qualquer, tá? Eu vou dar um touch, tá? Para criar um arquivo em /home /Diego Costa e vou botar aqui teste.txt, tá? Vamos criar esse arquivo lá dentro. Vou executar o backup novamente com rsync. Vamos olhar o log agora, o que aconteceu.
Olha só agora. Então agora, como eu acabei de criar um arquivo dentro da minha pasta, da pasta Diego Costa, eu consigo então utilizar o rsync e ele vai fazer então a sincronia apenas as informações que foram adicionadas após o último backup. Se eu olhar dentro da pasta do Diego Costa, dentro do backup, notem que eu já tenho o arquivo teste ali dentro. E se eu apagar esse arquivo teste do backup, o que acontece? Ele não existe mais no backup. Vou executar novamente o script de backup. Vamos olhar o log novamente. Notem que ele novamente fez o backup do teste e agora ele se encontra dentro da pasta do Diego Costa novamente. Então, se alguém apagar o arquivo do backup e rodar novamente o rsync, ele vai trazer de volta aquele arquivo da origem. Então, essa é uma maneira de utilizar também o rsync, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como utilizar o rsync de forma remota, tá? Então, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou apenas mostrar a funcionalidade, pois é da mesma maneira, tá? Como se utiliza ele de forma remota. Então, eu quero, por exemplo, eu vou abrir aqui um terminal aqui da minha máquina local, tá? Vou utilizar, deixa eu aumentar aqui minha tela aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então vamos dar um ls aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer backup da minha pasta de documentos eu quero sincronizar minha pasta documentos dentro do servidor lá do backup. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o IP de lá primeiro. Então vamos ver aqui, ifconfig. O IP é 192.168.200.114. Perfeito. Como eu já sei o IP, eu vou digitar então rsync. O que eu quero sincronizar? /home /Diego Costa /documentos. Tudo que estiver dentro de documentos, tudo que estiver lá, eu quero sincronizar em root arroba 192.168.200.114 /backup. Essa pasta aqui é a minha pasta que está lá naquela unidade, que é um HD, e esse aqui é o IP da máquina remota. Então, ele vai pedir então a confirmação do SSH e vai me pedir a senha de root do usuário de lá. Então, vou utilizar o rsync-crvzpt /home /Diego Costa /documentos. Então em root, né? Então eu vou usar o usuário root @192.168.200.114 /backup. Vai solicitar a senha e acabei de fazer o backup lá. Vamos consultar. Vamos olhar aqui no servidor, dando um ls. Ó, como a pasta estava vazia, vamos ver se ele criou então um log para informar o que foi feito. Var log backup do dia 19. Ó, não chegou nem a fazer, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Então, eu vou pegar uma pasta que tenha informações. Então, aqui, ao invés de eu usar documentos, eu vou usar aqui a pasta. Pode ser um arquivo tar, isso aqui é legal, um arquivo de vídeo. Ó. Esse arquivo tar.ogv, vamos ver quanto ele vai transferir para lá. Ó. Vamos digitar a senha e ele está então transferindo agora o meu arquivo tar.ogv para o meu backup. Né? Então vamos ver quanto tempo ele vai demorar para fazer essa transferência. Ó. Então ele já informou ali, tá? Ele já mostrou, como eu botei o modo V, né, também, é verboso, ele vai mostrar na tela. E eu vou mostrar para vocês o tamanho desse arquivo, ó. Ele tem o tamanho de 329 mega, ó, em média, tá? Vamos dar um ls nele aqui. LH/home Diego Costa tar, ó. Tem claro, aqui a gente está falando de bytes, né? E aqui é megas, então 337 megas. Então, nessa tela aqui, deixa eu maximizar aqui para vocês, ó.
Então nessa tela aqui, dá para ver que ele compactou um pouco, ó, porque ele transferiu 352. Ó, o total dele foi 352. Se eu executar ele novamente, ele vai solicitar a senha e ele vai dizer que não houve nenhuma modificação. Ó. Então ele tá, quando ele mostra vazio assim, ó, é porque ele não fez nenhuma alteração no arquivo original, né? Não foi feito nenhuma alteração, então ele não fez o sincronismo de novo. Então dessa maneira, gente, eu mostro para vocês como utilizar o R-Sync de duas maneiras. A local pode ser um pouco mais prática, até mesmo para fazer script, né? Eu posso também implementar um script usando ela de forma remota, tá? É só trocar lá os parâmetros para, ao invés do destino dela ser local, então ser numa máquina remota, tá? Então o R-Sync ele é um canivete suíço ali na hora de fazer um backup, tá, gente? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, espero que eu tenha abordado de maneira mais detalhada possível para vocês o R-Sync, para que vocês tenham noção de que a grande maioria das ferramentas que hoje se dizem fazer backups, que tenham implementação de backups, elas na verdade elas usam implementações do R-Sync e do TAR. Tá? Às vezes as ferramentas utilizam as duas em determinadas situações. Tá? Então, gente, agradeço a todos aí que tenham assistido o vídeo até aqui. E não esqueçam de curtir, compartilhar os nossos vídeos e o nosso canal. E espero vocês então no próximo vídeo do Projeto Root. Um abraço e valeu!